Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no YouTube. Hoje eu tô com toda essa roupa aqui, todo chique. Fui fazer um vídeo aqui na frente da piscina. E justamente hoje eu quero mostrar de uns assuntos que afetou muito a minha vida, continua afetando, mas a consciência, né, é o primeiro ponto pra gente melhorar. Eu melhorei, tenho melhorado e tenho buscado cada vez mais melhorar sobre isso, certo? Eu vou te mostrar aqui hoje justamente porque onde há ego não tem espaço para dinheiro no bolso nem para o amor, certo? Então, se você não me conhece, meu nome é Gabriel Rocha, certo? Eu sou empresário, hoje eu estruturo processos e times comerciais lá com a Plan. Então, se você quer conhecer o nosso trabalho, vai estar aparecendo aqui o meu Instagram e também no link da descrição vai estar lá, caso você seja um empresário, quer ter um time comercial que vende mais, vende melhor, que tenha processo, que tenha clareza, vai clicar lá, fechou? Então vamos direto ao vídeo, perfeito? O que eu quero trazer, antes de tudo mais, eu quero explicar começando a falar o que é o ego de fato. Na minha visão, o ego é aquela voz interna. É uma voz interna que ela fala que você é melhor do que de fato você é, fala que no momento de erro, no momento de uma discussão com alguém, é aquela voz que não consegue ter empatia e basicamente mostra como se você fosse o certo em todos os momentos. É aquela voz que mostra que de fato você é melhor do que verdadeiramente você é. É aquela voz que te traz um nível de percepção talvez bem melhor do que você realmente seja. E é justamente isso que eu vou te mostrar, certo? Então, eu até indico um livro para você que quer se inspirar cada vez mais nisso, que é um livro que chama O Ego, Seu Inimigo, que tem muitas coisas que eu vou falar nesse vídeo aqui, que você vê lá, certo? Então, por que primeiro começando a comparação do ego versus o dinheiro, certo? Isso deixa muito claro, assim, você vê o livro e também você vê a vida, que o ego, ele aparece em três principais momentos. Primeiro, na aspiração, no sucesso e no fracasso. Na aspiração, é aquele momento que ainda você não tem dinheiro, é aquele momento que ainda você está buscando construir patrimônio, buscando construir riqueza. E por que o ego te afeta tanto nesse momento? Porque o ego te faz pular etapas. Porque o ego, que mesmo sem você ainda ter construído nada, é aquela voz interna que fala assim, eu mereço isso, eu mereço aquilo, eu não mereço passar por essa situação, só que ainda você não construiu nada. O ego é aquela voz que tem um dia que você chega em casa cansado, numa sexta-feira, 7, 8 horas da noite, e o ego vem e fala assim, ah, você trabalhou demais hoje, você merece, aí você vai lá e se alimenta mal, no outro dia você não vai trabalhar. Ou seja, o ego ele vai te fazer você ser uma pessoa pior do que realmente você precisa para ter resultados financeiros. O segundo ponto é que, de fato, no momento de sucesso, quando você começa a ter um sucesso, perfeito? Porque nesse momento o ego ele chega e fala que você não precisa aprender mais, que você já sabe, que tem uma pessoa que às vezes você não quer ouvir. Então, o ego meio que ele te tampa os seus ouvidos. Você vai numa palestra e o cara pode ter muito mais resultado do que você tenta denegrir ele de alguma forma, você fala que ele pulou etapa, você fala que ele é herdeiro, você fala que ele é isso, só que você não tem a capacidade de sentar a bunda na cadeira e aprender com uma pessoa que está num nível superior ao seu. Ou talvez aquela pessoa que talvez não seja tão bem realizada em todas as áreas, mas talvez naquela área que você precisa ela seja, só que você não tem capacidade de ouvir ela, certo? E isso vai ficando cada vez mais complicado, num ponto de um cara se tornar até um pouco narcisista, onde que um cara pode ter mais resultado do que ele, pode ter mais dinheiro do que ele, que mesmo assim esse cara não ouve. E sabe o que acontece? Ele sempre vai dando desculpas sobre a própria incapacidade que ele tem. E o terceiro momento é no fracasso, certo? Porque no fracasso, meu irmão, um dos melhores pilares do fracasso, que quem sabe lidar com o fracasso, vê o fracasso como uma porta de entrada para um novo nível. Então, quando você fracassa na vida, quando você passa por uma frustração na sua empresa, quando você quebra um negócio, você ganhou um prêmio. Qual prêmio? O de não errar mais naquilo. Só que o seu ego, ele faz com que você não receba esse prêmio. Porque o ego, ele faz com que você não entenda de fato por que você errou. Faz com que você não assuma responsabilidade por ter quebrado por você, em você, certo? Então, por exemplo, eu vou lá e quebrei a minha empresa, se eu sou um cara egocêntrico, eu fico colocando culpa em governo, eu fico colocando culpa naquilo ali. Mas como que eu vou colocar a culpa no governo? Porque independente do governo tá mal ou tá ruim, tem empresa crescendo, meu irmão. Então o problema é que você não teve capacidade de se atualizar, de aprender mais, de buscar e de ter humildade, certo? O ego é aquele que julga um cara, ah, esse aí é vendedor de curso, esse aí vende mentoria. Perfeito, meu irmão, mas esse cara tá transbordando e você não tem humildade intelectual para sentar a bunda na cadeira e aprender com a pessoa que já chegou no seu resultado, certo? Então, com toda sinceridade, o ego é no momento que você começa a comprar coisas para que as pessoas te aceitem mais, onde você tem uma bagunça na sua identidade. Então, o ego também, ele faz com que você não tenha clareza da sua identidade. Porque a identidade ela é formada pelo ser. Só que tem pessoas que confundem o ser com o ter e o fazer. E é o ego que te mostra isso. Porque às vezes você quer ser visto pelo que você tem, pelo carro que você tem, pela empresa que você tem, ou às vezes
você quer ser visto pelo que você faz, pelo tanto que você trabalha, pela transformação que você faz no mundo, e é justamente o seu ego te mostrando o que você não fazer, certo? Então, o ego é também naquele momento onde que você perde um negócio, você fracassa num negócio e você não tem humildade intelectual, novamente, para reconhecer que você errou e para fazer diferente, certo? O ego é quando a sua esposa vai puxar dar um puxão de orelha em você e você não consegue aceitar, mesmo sabendo que é verdade, certo? Então, eu digo, meu irmão, onde há ego, não há dinheiro no bolso. E o segundo, e talvez o pior deles, onde há ego, não há amor, certo? Porque no relacionamento, o ego ele se manifesta com necessidade de controle. Como assim, Gabriel? Justamente isso, de estar certo, de desprezar as opiniões do outro, de achar que a sua mentalidade é melhor, que você é mais evoluído, que você estudou mais, certo? De vencer discussões. O ego se manifesta num relacionamento naquilo que você prefere ter razão do que ser feliz e ter paz, certo? Só que no amor, meu irmão, quem precisa de vencer já perdeu, entende? Porque no amor, se você quer ser amado pelo que você faz, pelo que você proporciona, pelo encaixar, pelo que você se adapta, você não vai ser amado. Porque o verdadeiro amor é aquele que ama por quem você é, entende? Então, se a pessoa ela te ama pelo que você faz e pelo que você tem, ela não te ama. Mas se a pessoa ela te ama pelo que você é amado. Só que com o ego não tem como fazer isso, sabe? E o ego, ele entra em muitos outros pontos no relacionamento, porque o ego, ele quer crédito, ele quer reconhecimento próprio. Então, às vezes o ego é tão grande que você não quer ver o seu cônjuge, a sua namorada, a sua parceira sendo feliz com um amigo, sendo feliz com outro amigo, sendo reconhecido, ganhando bem no trabalho. Por quê? Porque você quer que essa pessoa ela esteja no seu controle a todo momento, certo? Então, a verdade, meu irmão, é que não é possível. E aí, para a gente encerrar aqui, nós vemos que o principal e o princípio de amor é Jesus Cristo, certo? E por que Jesus nos ama tanto? Porque Jesus nos amou independente daquilo que fazemos, independente daquilo que somos. Ele nos amou porque ele nos amou. Então, ele não tem... O amor dele é um amor incondicional, é um amor ágape. E às vezes o nosso amor é muito condicional. Você só ama as pessoas porque elas te fazem bem, mas amar, que nem Jesus falou, né? Amar quem te ama é muito fácil, sabe? E o ego, ele é tão forte que às vezes no seu cônjuge, na sua esposa, na sua namorada, você só consegue amar nela aquilo que você tem em você. Ou seja, você ama algumas características nela, mas não porque são características dela. Porque você admira essas características, porque você gosta dessas características, porque você vê essas características e isso está dentro da sua verdade. Só que aquilo que você não concorda, você não consegue amar. Ou seja, você não ama ela, você se ama nela. Então, se você pudesse, de fato, parar, a ler esse livro que eu te falei, veja esse vídeo quantas vezes for necessário, busque estudar, meu irmão, porque talvez não, esse é o principal problema que você vai enfrentar na sua vida. Que eu já enfrentei, que eu venho melhorando e venho buscando cada vez melhorar. Então esse foi meu intuito, de conseguir agregar algo aqui para você. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhe para 5 pessoas que você acredita. Não compartilhe numa forma de, julga aí, você é egocêntrico. Não, mas uma forma de ajudar. Então ame as pessoas antes de julgar, certo? Vamos aprender um pouco mais com Jesus. Então, se você gostou do nosso vídeo, clique aqui no botão de curtir, siga lá no Instagram, inscreva-se aqui no canal e até o próximo. Tamo junto.